Conquistou o Gauchão, 2 Clayton, 3 Ronaldo, 4 Luiz Alberto e meia dúzia Chiquinho, lateral esquerdo. Meio de campo tem 5 Alexandre, 8 Márcio, os 2 volantes, 10 Fabiano Costa, que tem 4 gols no Brasileiro, e 11 Carlos Miguel. No ataque, Maicon Librelato, número 7, Fernando Baiano, número 9, o técnico é o Celso Rotti. Do outro lado, fazendo uma grande campanha, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Santos com 10 pontos ganhos. Vamos confirmar o time do Emerson Leão. Torcida santista está presente para incentivar o time aqui, que começa o jogo assim: Júlio Sérgio, número 1. Aí Alex, zagueiro pela direita, número 4, Preto, o líbero, número 2, e André Luiz, o zagueiro pela esquerda. O Santos com 3 zagueiros. Aí 5 jogadores no meio de campo: 11 Elano, ala direita, 5 Paulo Almeida, primeiro volante, 8 Renato, segundo volante, 10 o Wellington, o homem de ligação, que vai ter a responsabilidade de substituir o Diego, que está suspenso, e o ala esquerda, o Léo, número 3. No ataque, Robinho, número 7, e Alberto, número 9, técnico Emerson Leão. Paulo Roberto Falcão, a sua expectativa: o Santos, que surpreende com a garotada, e o Inter, que já vive a pressão da sua torcida pela campanha que não é aquela esperada pela torcida colorada. Pressão essa que motivou a troca de treinador, inclusive. O Celso Rotti tem uma característica, né, Luiz, de fazer um time com muita marcação, com muita pegada. A gente vai ver na beira do campo ele gritando, mandando pegar, mandando marcar. Essa característica, e o Celso tem essa especialidade, organização de marcação do setor defensivo. É muito pouco, é uma semana de trabalho. E o Santos vai muito bem. O Santos mais solto, um time com o Robinho em grande fase, um time que sai mais com o Léo, um time que joga mais leve. Então, acho que vai ser um jogo de muita marcação contra um time de mal. O time em casa que não estão sendo boas, Celso. Olha, a expectativa do torcedor é a nossa também. A diferença é que nós somos profissionais, né? Nós temos que ter o equilíbrio para fazer as coisas acontecerem. Então, nós também estamos com uma expectativa muito grande de poder corresponder a essa situação que o torcedor veio a campo nos dando força. A torcida internacional tem essa característica e vamos esperar que a gente possa fazer aí um bom trabalho, nós todos, né? Nós aqui no banco e principalmente o pessoal que está no jogo. O desfalque do Cássio, os reforços do Carlos Miguel e Alexandre. Você teve tempo muito pequeno para treinar, né? Não, a gente não teve tempo, né? Mas o Cássio sai e entra naturalmente na posição dele, porque o Vinícius também, infelizmente, foi expulso no jogo. O Chiquinho, que é um jogador, está vindo da categoria de base, que tem tudo aí para fazer um bom jogo, né? E nós temos a vinda do Miguel e do Alexandre, são jogadores que vinham jogando. E isso, teoricamente, nos dá uma situação um pouquinho mais de tranquilidade, um time mais compacto, pelo que eles representam, pela sua qualidade, né? Pela experiência que tem. Técnico Celso Rotti do Internacional. E o árbitro Heber Lopes já mandou a lista de arbitragem da Globo. Do técnico Vanderlei Luxemburgo, e a mulher dele está grávida já de 5 meses. Luxemburgo será vovô de um filho de Fabiano. Revelado pelo São Paulo, Fabiano passou pela Portuguesa e se encontrou definitivamente aqui no Internacional. 4 jogos na tarde deste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, outros 8 jogos, completando esta 7ª rodada. O jogo vai ter o seu início aqui no Beira-Rio. E é claro que saltitar ali, dançar um pouco, ajuda a espantar o frio. Luiz. Autoriza Heber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo. Começa Internacional e Santos aqui no Beira-Rio. E nós tivemos 1 minuto de silêncio. Homenagem póstuma a Bedeuzinho, ex-jogador do Internacional, que faleceu essa semana. Característica sempre marcante do Internacional, o início alucinante nos seus jogos aqui no Beira-Rio. Recuperação do Santos com o Léo. Aí o Fernando Baiano. Chapéu para cima do Léo ali. Aí passe errado, a recuperação é do Robinho. Novamente o Léo. Jogou no Paulo Almeida, faz o recuo para o André Luiz. Alex jogando com o Preto. Aí o Wellington. Lateral favorecendo o Santos. São os primeiros movimentos aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Fernando Baiano, que habilidade, hein? Luiz, o Bedeuzinho, que faleceu, ele se notabilizou e fez toda a sua carreira, início de sua carreira no Esporte Clube Pelotas, da cidade de Pelotas. Depois veio para o Internacional. Cidade do interior gaúcho. Sai jogando aí o Internacional. Veja o Chiquinho. Tentou botar no comando. Boa bola para o Carlos Miguel. Levou para o pé esquerdo, bateu! Fabiano recebeu, foi para a jogada pela meia esquerda. O Fernando Baiano faz um gesto, aí o Chiquinho que iniciou a jogada. Veja quando o Fabiano recebe, leva para o pé esquerdo, que não é o bom. Ele é destro, mas foi a primeira oportunidade do Inter. E o Fernando ficou reclamando, queria um passe. Estava livre mesmo o Fernando Baiano. Trabalho do Márcio com o Chiquinho. Antecipação do Wellington. Sai jogando para o Santos. Tentou o passe mais à frente. Buscando o Elano. Aí já perdeu. Sai jogando o Márcio. Aí o passe em profundidade. Carlos Miguel briga pela bola. E o Alex chega tirando. Aí o Fabiano. São os primeiros movimentos de 0 Internacional, 0 para o Santos. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recebeu o Librelato. Aí o Clayton, novidade como lateral direito. Toque de cabeça para a defesa do Júlio Sérgio, goleiro do Santos. Que sai jogando com velocidade. Olha o Léo aí. Vai brigar o Ronaldo, recuperação do Léo. Arrumou a jogada para o Wellington. Elano se manda pela direita. Trabalhou com o Renato. Recebe o Elano. Outra vez o Renato. O Santos no campo de ataque. O time do Internacional volta todo. E o Éder Roberto Lopes está marcando a falta. Veja que o Wellington protege entre 2 jogadores. Houve falta, Marcília? Houve. Um travou por baixo e o outro endosou o braço por cima. Aí vem cobrança de falta para o Santos. Zagueiro Alex vai para tentar a cabeçada, hein? Tem 1,88 m o Alex. Olha ele aí, chegou chutando, o chute não saiu forte. A defesa ficou tranquila para o Klemer. Hoje, depois de Esperança, o humor rola solto no Zorra Total. Os internautas de todo o Brasil sempre participam ao longo da semana, antes dos jogos, apostando nos favoritos. Recuperação do Internacional. Recebe o Fabiano. Cruzamento. E o desvio do André pela linha de fundo. Aí o André, no detalhe para você, 1,92 m, tem o grandalhão zagueiro do Santos. E o escanteio favorece o Internacional. Júlio Sérgio está preocupado com o Soria, atrapalhando um pouco. Vem o levantamento. Júlio Sérgio saiu de soco para tirar. Sobra do Renato. Faz a ligação com o Wellington. Vai para a jogada individual. Recebe no comando. Limpou a jogada. Outro drible, que lance do Wellington na hora do chute. Saiu fraquinho. Aí o Elano de pé esquerdo. Klemer. O Santos chega primeiro com o Wellington, depois com o Elano. O Alberto está caído, sentindo um problema ali no interior da pequena área. Acho que foi um choque com o Klemer, hein? Quando ele cai. Vamos ver de novo que o Klemer dá um tapa na bola e rola para cima ali do Alberto. Veja ali o momento do choque entre os dois. Acabou sendo atingido no joelho o Alberto. Os favoritos, vamos lá, os internautas participando. A opinião dos internautas de todo o Brasil: Internacional 49%, empate 17%, Santos 34%.
globo.com/brasileiro2002. Você continua participando, mandando sua mensagem, fazendo sua pergunta, interagindo conosco. A defesa do Klemer. E o corpo ficou em cima ali da perna direita do Alberto. Elano vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Manca um pouco ainda o Alberto, mas vai continuar no jogo. Zagueiro André vai para a grande área, levantamento, a defesa do Klemer. Voltou no Renato, tentou o toque de cabeça, Klemer de novo. Atrapalhado pelo sol ali o Klemer. Mas conseguiu em 2 tempos fazer a defesa. Aí o Clayton. Fez a inversão para o Maicon Librelato. Chiquinho, Alexandre. Aí o Clayton. Fabiano. Tenta botar na frente, Paulo Almeida acompanha o cruzamento para a saída do Júlio Sérgio. Falcão Internacional, como sempre faz, começou pressionando, mas o Santos não ficou atrás não, foi lá e respondeu. Deu uma resposta rápida, que é a característica do time do Santos. Esse jogador está com a bola, o Robinho está jogando mais pelo setor esquerdo, justamente para trabalhar bem com o Léo. O Santos gosta da saída pelo lado esquerdo. O Santos enfrenta, tem velocidade, tem habilidade. O Internacional tenta a marcação do gol no início, faz uma pressão, mas o Santos já está no jogo. Aí o Renato fazendo o levantamento, o Elton vai à linha de fundo, mas a bola saiu. Luiz, a orientação do Celso Roth preocupado com as costas do Clayton. Clayton, na verdade, é volante de origem, está jogando improvisado na lateral, porque o Luizinho Neto não aprovou. Ele que foi contratado junto ao Atlético Paranaense. E o Robinho... Celso Roth preocupado com as costas do Clayton. E o Robinho não estava impedido, hein, Marcílio? Não, não estava. Mais sorte que juiz ou arbitragem, até porque quando ele buscou a bola, ela já havia saído pela linha de fundo. Caso contrário, estava armado o circo, né? Aí sai jogando o Márcio. Chiquinho. Aí o corte do Alex. Domina essa jogando com o Renato. Recuperação do Márcio, botou no comando para o Fernando, foi bem o André. Esticou a perna esquerda ali. Fernando Baiano ia ficar na cara do gol. E agora a falta sobre o Robinho. Aí o jovem Robinho tem apenas 18 anos. E a gente vai ver seguidamente esse confronto aí, Alexandre com o Robinho, porque me parece uma preocupação do Celso Roth. E o Celso Roth disse que o Robinho era craque numa entrevista recentemente, então ele está preocupado. Ele coloca o Alexandre em cima do Robinho para evitar que o Santos tenha uma saída rápida com esse jogador, que é muito bom. Marcação individual em cima do Robinho, que vem aí o Alexandre sobre ele. Olha o Robinho, vai à linha de fundo. Lindo drible, ganhou a jogada, Alexandre joga para escanteio. Foi exatamente ali que ele fez o gol. A jogada do gol do Diego no jogo contra o Fluminense domingo passado no Maracanã. A habilidade do Robinho, o Alexandre acompanhando. Nesta o Alexandre levou a melhor. Ou parcialmente pelo menos, né? Porque o Santos tem o escanteio. Muito sol ali, o Klemer fica protegendo com as mãos, faz sombra nos olhos. E o Elano vai lá para fazer a cobrança. Fechado. Márcio joga para escanteio. Aí o camisa 8. Márcio do Internacional. Liberado lá pelo Mojimirim, do interior paulista. Mais uma vez o Elano. Os dois zagueiros, o André e o Alex, buscando a jogada pelo alto. Vem o levantamento. Klemer de novo soltou. O Klemer está ficando ali em situação delicada em função desse sol no rosto. Está com dificuldade de achar o tempo certo ali e fazer a defesa sem dar o rebote. Olha a dificuldade do Klemer. Tem uma torre de iluminação aqui que dá para ver direitinho na intermediária do Internacional o sentido do sol. Olha ela aí. Essa sombra que o Marcílio se refere. É nesse sentido mesmo que está o sol. Exato, leva lá para dentro da grande área, dá no rosto do goleiro. Recebe o Chiquinho. Vai passar o Carlos Miguel do lado esquerdo. Prefere a jogada com o Márcio. E você sabe que quando pinta bolinha na tela da Globo é porque tem gol no Campeonato Brasileiro. Aí o Chiquinho. Levantamento para o corte do Paulo Almeida. Sobra do Renato.
E da Silva faz 1 para o Coritiba, 0 para o Fluminense. Aqui o Internacional com o Fabiano. Botou para o Carlos Miguel. Aí dificuldade para trabalhar com o pé direito. Conseguiu. Fez o levantamento. Vai lá o Fabiano. Tocou de cabeça para o Fernando Baiano. E o corte do Léo. O torcedor ficou gritando ali, pedindo falta. O pênalti, né? Dentro da área a jogada. Aí o Carlos Miguel. De bico chegou o André. Celso Roth pedindo calma para o time dele. Aí a jogada anterior. E aí vem o cruzamento. Tenta dominar o Fernando. Brigou, levou a melhor jogando no Márcio. Esse é o lateral Chiquinho. Fernando Baiano e o juiz está marcando. Pênalti. A falta sobre o Chiquinho. Heber Roberto Lopes está apontando. Pênalti para o Internacional. O Chiquinho, que é o terceiro reserva da lateral esquerda do Inter, começa no jogo cheio de gás, com habilidade, e agora é protagonista do lance mais importante até aqui. O lance do pênalti que favorece o Internacional. Jogadores do Santos reclamam muito. E está caído ali o Chiquinho. Cássio é o titular, Vinícius é o reserva. E o garoto Chiquinho sofreu o pênalti. A gente vai rever o lance agora e é com você, Marcília. A falta, no momento, eu não tive dúvidas nenhuma de que ela aconteceu. Nós estamos do lado oposto da cabine. A minha dúvida ficou justamente se teria sido dentro ou fora da área. E agora, a televisão mostra que ela aconteceu dentro da grande área. Pênalti do Preto sobre o Chiquinho. O Preto está com o pé direito dentro da grande área. É o que está colocado no chão. Ele está completando a passada e aí acontece o choque. Luiz, Chiquinho, 19 anos, grande destaque das categorias inferiores, é aqui do interior gaúcho e passou por um processo muito grande de fortalecimento muscular, porque além de ser baixinho, ele não tinha força física. Vamos para a cobrança do pênalti. A imagem colocada ali atrás do gol, defendido pelo Júlio Sérgio. Vamos para a cobrança. Fernando Baiano para a cobrança do pênalti. Autorizado, vai para a bola. Pé direito. Gol do Internacional. De pênalti, toque no cantinho direito do Júlio Sérgio, que escolheu o outro canto. E a bola vai de mansinho aos 14 minutos para abrir o placar no Beira-Rio. Segundo gol do Fernando Baiano no Campeonato Brasileiro. 1 para o Inter, 0 para o Santos. Lateral favorece o time da Vila. Luiz, esse foi o segundo gol do Fernando Baiano no Campeonato Brasileiro. Ele está sendo muito cobrado pela torcida. Desde a arrancada do Paulo Almeida, com velocidade, vai para a área, derrubada e a falta. O capitão do Santos reclama. A falta cometida pelo Ronaldo e o Heber daí punindo o camisa 3 do Internacional com o cartão amarelo. E com justiça. Ele leva o drible, vai na perna do jogador do Santos, parando a jogada. O cartão foi bem marcado, foi bem aplicado. Assim como o Paulo Almeida, depois da cobrança da penalidade máxima, um dos 5 do Santos, também recebeu o cartão amarelo por reclamação. E o Santos tem uma boa possibilidade aí para buscar o empate, hein? O André cobra muito forte, o André Luiz. Está sempre fazendo seus golzinhos. A cobrança de falta. O Elano treina muito esse tipo de cobrança, bola mais próxima da área, né, para a cobrança mais colocada. Exatamente os dois posicionados, o Elano, número 11, que você vê aí. E o André Luiz fica um pouco mais atrás. Preocupação do Klemer. 6 jogadores na barreira. Elano e André Luiz. A falta é muito boa para o Santos. Autorizado, vai Elano, pé direito, tocou na barreira. Bola volta aí no Alex.
Tentou ganhar, sobra do Preto. Toque de cabeça outra vez do Preto. Carlos Miguel mandando para o ataque. Michael Librelato tentou ajeitar para o Chiquinho. Recuperação do Santos com o Wellington. E a bola saiu lateral, favorecendo Luiz, o Internacional. Diga. Bom, evidentemente que o técnico Emerson Leão não gostou da marcação do pênalti. Chegou a vir me perguntar se a televisão tinha mostrado claramente, se foi dentro da área, fora da área, enfim. Quando eu disse, olha, parece que foi em cima da linha, ele falou, tá vendo? Em cima da linha, vai marcar para quem e tal. Não gostou, mas estava muito preocupado, não queria que os jogadores reclamassem, porque 4 jogadores do Santos estão pendurados. Para sorte dele, o Paulo Almeida não é um deles. Em cima da linha vai marcar para quê? Por quê? Porque a linha faz parte da grande área. E tem gol no Campeonato Brasileiro, hein? Você viu que a bolinha pintou na tela da Globo e é gol do Atlético Paranaense. E aí a falta, gol do Kleber, cartão vermelho. Foi uma entrada violentíssima. Expulso o André. A entrada foi muito forte. Bom, tá expulso o André Luiz aqui. Kleber fez o gol do Atlético Paranaense no estádio do Pacaembu. É o 6º dele, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Weber Roberto Lopes bota pra fora o André Luiz. A atitude foi correta, Renato Marcílio? Olha a entrada, ele levanta o pé na altura do joelho do jogador. Dá um carrinho violentíssimo, olha ali. Uma perna e a outra dando quase que uma tesoura no jogador. Ele não visou em nenhum momento a bola. E olha o que ele faz, dá um peitaço no árbitro. Colocado em súmulo, o André Luiz pode se complicar de forma muito séria no tribunal. Mais uma vez a falta do André Luiz, uma tesoura no Fábio Baiano, no Fernando Baiano. E a expulsão e a peitada dele em cima do Weber Roberto Lopes. Veja a reação do juiz paranaense. Situação do Santos, sofre um gol, tem um jogador expulso num período aí de 5 minutos, Paulo Roberto Falcão, e vê um jogo comprometido. Fica difícil a situação do Santos. Até porque o Leão colocou seu time num 3-5-2 justamente para valorizar a saída de bola do Léo, a saída dos alas. Consequentemente, agora ele vai ter que modificar. Já está aquecendo ali, deve entrar um outro jogador, o Mauro já vai informar, justamente para mexer no esquema. Talvez ele coloque um outro zagueiro e talvez mantenha o esquema não mais 3-5-2, mas quem sabe um 3-4-2 ou 3-5-1. Vamos ver o que vai acontecer. É zagueiro mesmo que vai entrar, o número 13, o Pereira. É a segunda vez que o Santos tem um jogador expulso nesse campeonato. Segunda vez que é o André Luiz. Foi ele mesmo expulso também contra o Juventude. Falava que o Weber Roberto Lopes era um árbitro enérgico e as orientações da comissão de arbitragem do Armando Matos foi de preservar quem entra em campo para jogar futebol. Vai sair o Elano, número 11, o ala do Santos, para a entrada de Pereira, que é zagueiro, número 13. Muito bem, você viu o André Luiz já se mandou para o vestiário, o Santos fica com um homem a menos e o Internacional em 5 minutos faz 1-0 e agora passa a jogar com 11 contra 10. E agora a falta sobre o Clayton aí. Já o Pereira entrando aí, a falta sobre o Clayton. Lance forte, hein? Aí o Clayton se manda, vai para a linha de fundo. Dividida com o Léo. Clayton e Léo ficam ali discutindo bem na frente do assistente. E o Léo se atira. E o Weber Roberto Lopes não quer nem saber, manda o jogo prosseguir. O Léo já se levantou. Carlos Miguel. Aí o Clayton levantou para o Carlos Miguel. Vai à linha de fundo, o Carlos Miguel, pé esquerdo, bateu cruzado, jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Bankfone Bankline, conveniência feita para você. E lance do Carlos Miguel, ganhou. Onde passa essa bola? Momento delicado para o Santos e para a arbitragem. Está entrando o Pereira, número 13, que é zagueiro de área. Saindo o Elano, escalado como ala direita na formação inicial do Santos. Você falou certo, fica delicado também para a arbitragem, porque o jogo fica tenso. Os jogadores mais nervosos, principalmente do Santos, um pênalti que eles contestaram, uma expulsão. Enfim, tudo fica mais difícil nesse momento, né?
E você não pode perder o Inferno de Dante, uma aventura alucinante. Amanhã, 15 para as 2 da tarde, em temperatura máxima. Aí o técnico Celso Roth, segundo jogo dele no comando do Internacional. Empate com o Guarani em Campinas. E a vitória parcial aqui por 1-0. Aí o Fernando Baiano. Esse é o Chiquinho. De novo no Fernando Baiano. Carlos Miguel na área. Fabiano também. Consegue fazer a jogada para o Márcio. Na direita com o Clayton. Fabiano. Alexandre. Aí o Chiquinho. Faz a jogada com o Carlos Miguel. De novo no Chiquinho. Márcio. Carlos Miguel de primeira. Bom o toque no Chiquinho. Outra vez o Márcio. Chiquinho recebe na frente. Vai para a linha de fundo. E o Weber vai marcar a falta sobre o Chiquinho. Está estraçalhando no jogo. O terceiro reserva. Vai sair cartão aí para o Preto. É cartão amarelo para o Preto. E o Santos não consegue conter as avançadas do Chiquinho. Foi bem aplicado o cartão, Marcília? Foi, olha o drible que ele dá. O jogador do Santos vai na perna do Chiquinho. E se complica na medida em que o Santos tirou agora o Elano de jogar naquele setor. Alguém vai cair ali, o Renato, talvez, a cumprir. O Santos mantém os 3 zagueiros, o Pereira entrou de zagueiro, mantém os 3 zagueiros. Então vai ter muito mais espaço ainda para o Chiquinho. Acho que não tinha que se preocupar um pouquinho com aquele lado, que é o lado do Internacional com mais habilidade, embora ataque também pelo lado direito do Internacional. Você vê ali o zagueiro Luiz Alberto conversando com o Fernando Baiano. Vem o cruzamento, subiu o Alex. E a falta está marcada pelo Weber, Roberto Lopes, favorecendo o time do Santos. E aquele lance do Léo, que o Léo, eu tive a impressão que ele se jogou, né? Ele e o Clayton, olha aí, o Clayton levanta, a discussão vinha desde a falta anterior. O Clayton levanta o braço e ele, evidentemente, se joga ao solo, pretextando uma agressão com o objetivo de tirar o Clayton de campo. Não houve nada de um certo Weber Roberto Lopes. O jogo é difícil, o jogo é nervoso, não está bem o árbitro da partida. O pênalti aconteceu, a expulsão foi justa. E aqui vem o Santos, você viu que tem bolinha pintando na tela da Globo. Tem gol acontecendo no Campeonato Brasileiro. Rede balançando. E é do Atlético Paranaense. Gol do Fabiano no Pacaembu. Corinthians 0, Atlético Paranaense 2. Já no show do intervalo, lances. Os gols, a cobertura do jogo do Corinthians e Atlético Paranaense para você, hein? Você vai ver os gols da rodada, dos outros jogos. Coritiba 1, Fluminense 0. E por enquanto Botafogo e Gama 0-0, além de Internacional 1-0 sobre o Santos. São 4 jogos na tarde deste sábado. Já no show do intervalo, cobertura completa da rodada do Brasileirão. E amanhã você sabe, né? Logo depois de temperatura máxima, o complemento dessa 7ª rodada, serão 8 jogos amanhã. Luiz. O destaque para Paraná e Palmeiras, Juventude e Vasco. E a cobertura completa desta rodada. Diga. Sabendo o técnico Leão, qual a mudança? O que o Santos faz agora? Em 5 minutos um gol, um jogador expulso. O que você mudou agora? Nós vimos aí. Agora não é tempo de falar, não é tempo de falar nada, porque não vai mudar a situação. Nós temos que ter a tranquilidade e sairmos lá de trás. De falar, ele está se referindo ao árbitro, porque antes disso, olha, quando a gente fala, eles acham ruim e tal. Internacional com o Librelato. Fabiano passou, Liberato tentou o toque para o Fabiano. O corte foi do Léo. Aí Robinho. É muito habilidoso o Robinho. E a falta sobre ele. Passamos de 25 minutos. Está aí o técnico Emerson Leão. Ele estava sem o casaco do Santos, mas faz frio em Porto Alegre, embora com muito sol na capital gaúcha. Domínio do Alberto. Está jogando o Carlos Miguel. Passe errado agora do Chiquinho. Preto e Paulo Almeida. Beijou Alberto. Alberto que passou aqui pelo Internacional de Porto Alegre. Começou no interior de São Paulo, no Paulista de Jundiaí. Teve uma passagem também rápida pelo Palmeiras, o Alberto. Arrancada do Alex. Vem o zagueiro.
De pé esquerdo tenta o chute, Klemer acompanha, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. A primeira vez num estádio de futebol, o pequeno Lipe, de coração de estudante, vive a emoção de ser gandula por um dia no Maracanã. Hoje, quando cheguei aqui, o Falcão me mostrou onde ele ficava aqui no Beira-Rio, assistindo aos jogos do time de cima, enquanto era garoto. Primeira vez no estádio de futebol, não dá para esquecer, né, Falcão? Não dá não. É importante que você tenha uma participação, você começa já a ver o futebol de perto, começa lá. Claro que é sempre bom comer uma pipoquinha, né? De repente você é muito jovem, você não... né? Você é muito pequeno, você não olha muito o jogo. No jogo aqui o Leão tá vendo bem, eles acham que o time tem que sair um pouco mais. Aí o Renato, vem o Santos, tentou pro Léo. Ele e o Clayton. O duelo entre os dois está intenso. E o Weber acompanhava a jogada de perto. Veja, o Clayton agora, você viu o Léo. E o Léo ficou reclamando de falta nesse lance, Marcília. Não houve. O jogador do Internacional toma a frente da jogada. É evidente, já houve um pênalti numa jogada fora da bola a favor do Internacional. Ele tentou cavar essas alturas. O jogador do Santos tenta tirar o jogador internacional ou tenta cavar uma penalidade máxima. Olha o Robinho. Perdeu para o Ronaldo, sai jogando. Eu dizia, Luiz, que o Santos tem que sair um pouco mais para jogar. Tem 10 jogadores, é verdade, mas não pode ficar atrás. Tem que sair. O Robinho tem que aparecer um pouco mais no jogo. É um jogador habilidoso, o meio tem que chegar mais. E com 10 jogadores dá para enfrentar 11, desde que você esteja bem posicionado e com determinação. Tem o Internacional com o Clayton. Alexandre. Carlos Miguel tentou um toque de calcanhar. E o Pereira acompanhou a jogada e cedeu o lateral para o Inter. De novo o Carlos Miguel. Fabiano. Tem o Chiquinho do lado esquerdo, a jogada é com ele. Aí o Chiquinho tentou o chute. Pereira tirando. Seu Preto. Wellington. Dois jogadores do Internacional na marcação do Wellington. Levou melhor o Wellington, passe errado para o Paulo Almeida. Carlos Miguel na recuperação, esse é o Clayton. Jogou no Fernando Baiano. Librelato vai para a área, Fabiano também. E o escanteio para o Internacional. Aos 28 minutos e meio. Jogo intensamente disputado no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Celso Roth grita muito com o time. O Santos teve um jogador expulso, André Luiz foi expulso por uma falta violenta. O gol do Inter marcado pelo Fernando Baiano de pênalti. Aí cobrança do Carlos Miguel. Levantamento. Falta. Houve falta. Foi empurrado o zagueiro do Santos. O Weber Roberto Lopes estava muito próximo do lance. E marcou essa falta do zagueiro Luiz Alberto. Nas faltas cometidas, 8 do Internacional, 7 do Santos. Mas é um jogo muito disputado. 2 ou 3 faltas violentas, mas não no número de faltas, Marcília. O único lance realmente que chamou a atenção e foi punido com a severidade necessária foi a agressão, o pontapé sem bola do André Luiz no Fernando Baiano, que ocasionou a sua expulsão de campo. Aí o lateral que favorece o time do Internacional. Amanhã, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Michael Schumacher larga na pole position, Rubens Barrichello larga na segunda fila com o terceiro tempo. E o Felipe Massa, 17º. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 ao vivo. E na sequência, as atrações do esporte espetacular. O Atlético Paranaense vai vencendo o Corinthians por 2-0 no Pacaembu. Já show do intervalo mostrando os lances deste jogo do Pacaembu, do primeiro tempo do Pacaembu. Vem ainda Curitiba, 1-0 sobre o Fluminense, gol do Da Silva. E Botafogo e Gama empatando no Maracanã em 0-0. São 4 jogos deste sábado. Robinho. Toque para o Léo. Clayton chega na marcação. Alberto vai lá para a área, Renato também. Léo com o Robinho. Desarmado pelo Fabiano. Liberdade aí para o Carlos Miguel. Aí o garoto Chiquinho.
Boa bola no Carlos Miguel. Recuperação do Librelato. Tentou no comando para o Fernando Baiano. Sai jogando o Paulo Almeida. Trabalha com o Léo. Outra vez o Paulo Almeida. Mais um jogador formado no Santos. Tem apenas 21 anos o Paulo Almeida. Aí Robinho. Jogou no Léo. Veja a liberdade que o Léo tem para buscar a jogada individual. Ficou pedindo a falta e é o que marca o juiz do jogo. Falta do Alexandre sobre o Léo. Mais uma falta boa favorecendo o Santos. Nesse lance, Marcília. Ele toca na bola. Agora, ele usa a perna também ali. Ele dá uma atropelada no jogador, né? O fato de tocar só na bola não dá direito ao jogador fazer o que bem entender também, né? Caso contrário, fica difícil de jogar futebol. Preocupação muito grande do Celso Roth, técnico do Internacional. O time é um dos mais vazados do campeonato. Sofreu 11 gols. Preocupação do Kleber na orientação da barreira. Alex posicionado, Paulo Almeida também. Vem cobrança de falta, olha o Alex, pé direito, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha DPT, o seu Digital Personal Trainer. Hoje, depois de Esperança, o humor rola solto no Zorra Total. O corte foi do Pereira. Esse é o Wellington. Diego machucado está desfalcando o Santos. Calma! Está jogando o Fabiano. Chiquinho. Bota a frente no Carlos Miguel. Sobra do Pereira. Brigou o Carlos Miguel. E aí sai jogando o Preto. Santos com dificuldade para fazer essa passagem ali na recuperação da posse de bola. Aí fica enrolado o time do Santos para sair, não consegue organizar essa saída de bola, Falcão. O Diego faz falta, né? Um jogador de habilidade, joga um pouquinho mais na frente, mas vem buscar, sabe jogar, trabalha bem com o Robinho. O Robinho está se sentindo um pouquinho órfão hoje, porque o Diego é o companheiro dele da tabela, da criatividade, embora esteja se entendendo nesse jogo muito bem com o Léo. Você vê que o Santos trabalha muito bem pelo setor esquerdo. E o Robinho é um jogador de muita habilidade, como está mostrando nesse lance aí. Jogando para o Léo. Corte sai do Ronaldo para o Márcio, que sai jogando com o Chiquinho. Librelato, de novo no Márcio. Devolve no Maicon Librelato. Veja que o Preto encosta na marcação. Os gritos do Leão ali para o Robinho. Para marcar o lateral Clayton. Que berro deu Emerson Leão, né? Que desespero. E o Clayton está aí livre, recebendo. Fernando Baiano. Vai para cima da marcação do Alex. Fabiano e o Chiquinho. Já recebe o Fernando Baiano. Maicon Librelato está na área. Fernando Baiano busca a jogada de linha de fundo. Pode pintar cruzamento. E a bola foi diretamente para fora. Apenas o tiro de meta que favorece o Santos. Chegamos aos 34 minutos e 50 deste primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Jogos do Campeonato Brasileiro, Coritiba 1, Fluminense 0, Internacional vai batendo o Santos por 1-0 aqui em Porto Alegre. Corinthians 0, Atlético Paranaense 2. O Atlético é o atual campeão brasileiro, quinto colocado com 10 pontos. Se vencer, iguala o número de pontos do São Paulo e do Juventude. São Paulo e Juventude tem 13 pontos. E ainda Botafogo e Gama estão jogando 0-0 no Maracanã. Aqui o Santos teve um jogador expulso, mas o jogo está intensamente disputado. O Santos já teve a oportunidade, Kleber fez uma grande defesa, o gol do Inter foi de pênalti, cobrado pelo Fernando Baiano. E a cobertura dos 4 jogos deste sábado, já no show do intervalo para você. Aí o lateral Chiquinho, hein? Acho que é o destaque deste primeiro tempo, o Chiquinho. Jogando no Maicon Librelato. Não só pela grande atuação, como, entre aspas, pela fogueira, né? É o terceiro reserva da lateral esquerda. Sofreu pênalti, fez as grandes jogadas de ataque do Inter. E você nota que tem 2 grandes jogadores. Vai lá, Luiz.
Olha o Alberto dominando, tentou girar, levou para o pé esquerdo, tentou o chute, a bola explodiu no corpo do Alexandre. Aí o Léo na cobrança do lateral. Robinho devolve no Léo. Paulo Almeida. Outra vez o Robinho. Marcado pelo Clayton. Na bola o Clayton. O Leão ficou reclamando com o Weber Roberto Lopes de falta sobre o Robinho. E aí o impedimento do Fernando Baiano está marcado no ataque do Inter. Você falava do Chiquinho, que é o terceiro reserva, é verdade. Agora, você vê que ele já entrou, já tomou conta do jogo da lateral esquerda, porque os próprios jogadores do Internacional não tem nenhum receio de jogar a bola para ele. É mais ou menos o que acontece com o Santos. Qualquer jogador que tem a bola procura o Robinho. Eles procuram quem? Um jogador que tem mais habilidade, que pode sair alguma coisa boa. Então, a maior demonstração do que você falou é verdade, que o Chiquinho está fazendo um bom jogo, excelente jogo, é que os jogadores, Carlos Miguel, Fabiano, jogadores experientes, pegam a bola, não tem nem qualquer dúvida, toca no Chiquinho como se ele fosse jogador experiente. E ele está muito bem no jogo, assim como o Robinho também. Veja o Renato. Roubada de bola do time do Internacional que vem no contra-ataque. Aí o Fernando Baiano recebendo. Aí passando o Fabiano. Librelato vai para a área, ele jogou. Boa bola no Fabiano na linha de fundo, na dividida. E o tiro de meta está marcado favorecendo o time do Santos. O Fabiano fica reclamando aí da jogada. Queria o escanteio, Fabiano. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Já tem o show do intervalo para você, os jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Curitiba 1 a 0 no Fluminense. Corinthians 0, Atlético Paranaense 2 no Pacaembu. E aqui 1 a 0 Internacional. Botafogo e Gama que jogam no Maracanã, o jogo está 0 a 0. Falta sobre o Carlos Miguel. Abre aqui, Clayton! Abre, Clayton! Carlos Miguel. Do Internacional, do futebol português, do São Paulo e agora revelado pelo Grêmio jogando no Inter. Vem ele aí. Olha o Carlos Miguel, bonito lance, bateu cruzado, defendeu o goleiro Júlio Sérgio. Recuperação do Márcio, Fabiano, Alexandre. Aí o passe para o Clayton. E o Alex chegou bem na antecipação. Sai jogando para o Santos. Olha o Léo, despachou mal. Bola no pé do Carlos Miguel. Fernando Baiano. Se aproxima o Chiquinho, já recebe. De pé esquerdo, levanta. E o desvio do Preto para escanteio. 39 minutos do primeiro tempo. O Preto foi revelado pelo Juventus. Veja o Preto aí no detalhe, tem apenas 23 anos. É baixinho para zagueiro, né? O Preto tem 1,77 m. Mas foi bem nessa jogada pelo alto. Veja o cruzamento. Léo. Sai jogando com o Wellington. Fica apenas o Robinho adiantado como atacante do Santos. Falta sobre o Léo nesse lance. É o que está marcando o Weber Roberto Lopes. Agora, Falcão, a respeito da questão de Chiquinho que joga tranquilo, sabe que não passa pela cabeça do jogador assim? Eu sou terceiro reserva. É o jogo da minha vida. Se der certo, ótimo. Se não der, eu volto a ser terceiro reserva, porque não tem nada a perder, né? Olha o Léo aí, se mandando para o ataque, a falta sobre ele. Mais uma vez o Léo se destacando no jogo, exemplo da quarta-feira, quando o Santos virou para cima do Paraná Clube, perdia por 1 a 0 no segundo tempo. O Léo, o destaque do time, fez um dos gols e criando as jogadas mais importantes do time do Santos. E saindo da lateral, né, Luiz? Procurando criar situações por dentro, abandonando um pouco o setor, entrando quase que um articulador. Claro que tem que ter uma cobertura em relação ao CT, mas ele tem saído na surpresa, o Internacional não está conseguindo marcar. Paulo Almeida na cobrança ali da falta, o Preto também se posiciona. Klemer montou a barreira ali protegendo o canto direito, vai o Paulo Almeida, pé direito, jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Bratel, economia o ano todo, faz um 21. Parreira, Oswaldo de Oliveira ou Luxemburgo? Quem
Quem será que os paulistas escolheram para técnico do povo? Confira amanhã no Esporte Espetacular, logo depois do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Aí o Robinho em profundidade, ele e o Ronaldo. Robinho ganhou com falta. Usou o braço ali, deslocando o zagueiro do Internacional. Na jogada anterior, veja como chegou forte o Ronaldo ali fazendo a falta. Carlos Miguel. Márcio. Recuando para o Klemer. 41 minutos e 40 deste primeiro tempo. Já já o show do intervalo. Os gols desses 4 jogos, 3 com gols, né? O passe foi muito forte, só o tiro de meta favorecendo o Santos. Coritiba 1-0 no Fluminense. Corinthians perdendo no Pacaembu para o Atlético Paranaense por 2-0. Aqui 1-0 Internacional, gol de pênalti cobrado pelo Fernando Baiano. Amanhã no Esporte Espetacular, tudo sobre a estreia de Ricardinho no São Paulo. Uma grande contratação para esse campeonato brasileiro do futebol paulista. Ricardinho trocando o Corinthians pelo São Paulo. Aqui o Santos com o Alberto. Botou na frente, Ronaldo na dividida. Ele conseguiu tocar no Robinho. Aí levanta no Léo. Pé esquerdo do Léo. Poderia ter tentado o chute. Tentou o drible. Levou para o pé direito. Clayton acompanhou. Léo chutou sobre o Clayton, que sai jogando aí com o Fabiano Costa. Fernando Baiano. Carlos Miguel. Devolve no Fernando. Liberato vai lá para a área. Fernando Baiano tenta a jogada pela esquerda. Faz o cruzamento para o Carlos Miguel. Quem chegou foi o Pereira. Aí sai jogando com o Wellington. E o lateral é do Santos. Renato Marcília, um pênalti, uma expulsão. O zagueiro André Luiz dos Santos foi expulso por falta violenta. Mas é um jogo difícil para o Weber Roberto Lopes. Como é que ele se comportou no primeiro tempo? Se comportou bem. Mostrou 3 cartões amarelos, 1 vermelho. Falei que ele era um árbitro enérgico. À disposição da comissão de arbitragem, do Armando Marques, e realmente eliminar, se não eliminar, diminuir o índice de violência nos nossos estádios, dentro do campo principalmente. E ele agiu corretamente. 2 minutos de acréscimo neste primeiro tempo. Aí o Robinho. Chutando o zagueiro Ronaldo. Fernando Baiano vai se esforçar ali. E valeu o esforço. Ficou com a bola. Ele e o Alex. Esse é o Clayton. Veja a liberdade do lado esquerdo. Chiquinho. Carlos Miguel se manda na ponta esquerda. Ele jogou no comando para o Liberato. Devolveu para o Chiquinho. E o Alex chega tirando. Márcio, Carlos Miguel. De primeira no Márcio. Aí levantou para o Carlos Miguel, bolão. Carlos Miguel tirou do goleiro. A bola vai entrando e passa para fora. Ficou todo mundo na expectativa da marcação do impedimento. Carlos Miguel está sentindo no choque com o goleiro Júlio Sérgio. O Fabiano Costa ficou pedindo pênalti do goleiro, que não aconteceu. A bola foi na dividida. E impedimento não havia, né, Marcelo? Não havia. O zagueiro número 6, o 2, o Preto, dava condições, né? E o toque agora, do Carlos Miguel? Houve um choque normal. Luiz, é a primeira vez que o técnico Leão vai para a pré-eleição aí do intervalo com o Santos perdendo. O time nesse campeonato não tinha ainda sofrido gols no primeiro tempo. Então tem uma expulsão, tem toda uma história diferente hoje aqui para ele. Vamos ver se a bola chega a tocar na trave, bom. Aí o choque, vamos ver se a gente consegue nessa imagem acompanhar. Não, é mais o choque mesmo para você. Ali depois do choque, Marcílio, o goleiro do Santos fica com as mãos ali. Não sei se querendo evitar a queda do Carlos Miguel ou fazendo pênalti. Como é que você viu isso? Não houve a penalidade, Márcio. É natural. Ele leva o drible, foi para aquele lado e ele tenta correr naquela direção. E não vai correr com os braços no chão. O goleiro sempre com os braços levantados, abertos. Uma questão de equilíbrio, diminui ângulo. Falcão, o resultado é justo, 1-0 para o Inter. O resultado é justo, o Internacional teve mais pressão. Claro que o Santos ficou prejudicado com a expulsão do seu zagueiro, teve que remontar o time, sente essa dificuldade, mas o Santos não se entrega, chega na frente, mas no primeiro tempo o Internacional foi melhor e melhor esse resultado.
Vamos a 47 minutos neste primeiro tempo, de 1 para o Inter. Gol do Fernando Baiano de pênalti, 0 para o Santos. Mais uma vez a dividida do goleiro do Santos com o Carlos Miguel e a bola não chega a tocar na trave. E deu pra gente ver o Klemer torcendo. Será que vai entrar? Será que não vai? Leva as duas mãos na cabeça o goleiro do Inter. O Carlos Miguel tá voltando. Luiz Alberto levou o cartão amarelo, Luiz. Paulo Almeida na cobrança da falta. O Santos tem essa possibilidade no finzinho do primeiro tempo. Alberto vai na área. Levantamento pro Preto. Foi muito forte. É só tiro de meta. Já já o show do intervalo para você. O gol do Coritiba sobre o Fluminense. 1-0. Coritiba vencendo o Fluminense em Curitiba. Corinthians vai perdendo para o Atlético Paranaense por 2-0. Além dos gols, os lances. O que de mais importante aconteceu até aqui no Pacaembu. O Atlético venceu todas em casa e vai com essa vitória chegando a 13 pontos para alcançar também a liderança. Quando apita Heber Roberto Lopes, aqui 1 para o Internacional, 0 para o Santos. O show do intervalo começa com o Glauco Paza e com o Mauro Naves. Ouviu o lateral Léo agora, Léo? Primeira vez que o Santos vai para o intervalo, sofrendo o gol, um jogador a menos. O que dá para fazer aí? Tá complicando. É difícil a gente falar do árbitro, porque já aconteceram outros problemas e não é colocar desculpa. A gente tem que acertar um pouco mais o passe, que assim a gente consegue o empate. O time com 10 dá para ganhar também. Tem que lutar. A equipe está conseguindo chegar com 10, tem que ser assim. Vou ver aqui o Chiquinho, lateral do Internacional, 19 anos, está estreando hoje, mas com muita personalidade, né, Chiquinho? A intenção era essa, né? Partir para cima deles, que é a minha característica, né? Eu não posso mudar isso aí, mas estou tentando me pegar na marcação também. E graças a Deus está dando certo e está sendo uma boa estreia para mim. Luiz. Ok, o show do intervalo. Daqui a pouco você está revendo o lance do pênalti, né? Do Chiquinho, lances do Chiquinho. Destaque deste primeiro tempo. Daqui a pouco, os gols dos jogos deste sábado, os lances do Pacaembu. O Corinthians vai perdendo para o Atlético Paranaense por 2-0. Outras informações da novela Ronaldinho Fenômeno, hein? Será que ele está acertando com o Real Madrid? Hoje é meio que o dia limite, porque termina o prazo de inscrições para a Liga Europeia de Clubes Campeões. E daqui a pouco nós teremos outras informações do caso Ronaldinho. Esse é o gol do primeiro tempo, na cobrança do... A comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo toma as decisões posteriores. Vamos para o segundo tempo, de 1 para o Internacional, 0 para o Santos, aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. E a torcida se manifestando porque o técnico Leão fez questão de ir lá conversar com o árbitro, com o Heber. O torcedor do Internacional percebeu e vaiou. Inter que volta com o mesmo time do primeiro tempo. Autoriza Heber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. De 1 para o Internacional, 0 para o Santos. Santos que também é o mesmo. Aí o Wellington Santos começa buscando o ataque neste início de segundo tempo. Aí a falta sobre o Léo. O Márcio fica de braços abertos, não concordando com a marcação do juiz. Veja a entrada do Márcio atropelando o Léo. Toque de calcanhar do Wellington. Tem a cobrança de falta, levantamento, vai lá o Pereira. Sai jogando o time do Internacional. A briga do Robinho, toque pela lateral, que favorece o time gaúcho. Coritiba vai vencendo o Fluminense por 1-0, Corinthians 0, Atlético Paranaense 2. Kleber fez um dos gols do Atlético, tem 6. É artilheiro isolado do Campeonato Nacional, o Kleber do Atlético Paranaense. Outro jogo deste sábado, Botafogo 0, Gama também 0. Aí o Preto. Falta do Carlos Miguel sobre o zagueiro do Santos. Carlos Miguel, 30 anos. Conquistou inúmeros títulos pelo Grêmio. Jogou no Sporting de Lisboa e depois no São Paulo. Falta cometida pelo Chiquinho sobre o Robinho, número 7 da Vila. Tem só 18 anos o Robinho. Aí o domínio do Preto. O Wellington. Tem o Renato pela direita, a jogada é com ele.
Faz a devolução buscando o Wellington. Outra vez no Renato, a bola saiu. E o lateral favorecendo o Internacional. Foram 26 confrontos na história de Santos e Inter pelo Campeonato Brasileiro. 10 vitórias do Internacional, 9 vitórias do Santos e 7 empates. Vem aí o Inter com o Maicon Librelato. Ele e o Alex. Librelato vai na linha de fundo, cruzamento no corpo do Alex e o escanteio. Amanhã, 9 da manhã, o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, direto de Spa-Francorchamps. Schumacher é o pole position, Rubens Barrichello é o terceiro. Alex voltando lá para o interior da sua grande área. Carlos Miguel vai na cobrança do escanteio. Vem levantamento. Alex tirando. Wellington. Protegeu bem, sofreu até a falta, mas houve vantagem. Correto, Weber Roberto Lopes. Aí bola para o Robinho. Alexandre recuando para o Klemer. Hoje a seleção brasileira feminina de vôlei no Campeonato Mundial perdeu para a China por 3-1. Venceu um set sobre a China, que é forte candidata ao título, na próxima segunda-feira. E aí a falta está marcada pelo Weber Roberto Lopes. Não, ele marcou impedimento e eu acho que o Paulo Almeida, no número 5, estava dando condições de jogo. Impressão inicial. Impressão errada minha e certa do auxiliar. Impedido mesmo estava o ataque do Internacional e agora vai sair cartão amarelo para o Fabiano. Não, para o Clayton. O Fabiano ficou reclamando. Mas a falta do Clayton foi muito forte, você está revendo. Chegou por trás, pegando forte, hein? Foi direto no tendão de Aquiles do jogador, hein? Se manda ao Santos. Wellington experimentou e jogou para fora. Mas eu falava sobre o voleibol para dizer que na segunda-feira o Brasil joga contra a Grécia às 9 horas da manhã. E a Globo mostrando ao vivo o Campeonato Mundial Feminino de Voleibol para você. Mais uma vez o chute aí do Wellington. A primeira chance do Santos neste segundo tempo. Santos que não vence fora de casa desde outubro do ano passado. São 12 jogos sem vencer fora de casa. Internacional com o Fernando Baiano. Librelato foi para a área. Fernando Baiano tentou o chute cruzado. Voltou para ele. Librelato continua pedindo. Fabiano também. Aí é para o Fabiano. Pegou de primeira. Jogou para fora. Olha a bola do Fernando Baiano. Para a chegada do Fabiano. É difícil de pegar essa bola, Falcão? Não, não é muito difícil, não. Ele pegou mal mesmo. Ele era um jogador que bate bem na bola, mas não pegou bem. Vem o Santos. Bola do Robinho para o Alberto. Foi muito forte, muito à frente. Saiu para fazer a defesa o Klemer. Ficou procurando a bola o Alex. Encontrou Paulo Almeida, acabou perdendo, mas sofreu a falta. Irritado agora o Maicon Librelato com a marcação da falta pelo Weber Roberto Lopes. Segurou pelo calção, puxou. Foi falta, né, Marcílio? Foi falta e o torcedor reclama justamente por causa daquela conversa que o Leão foi ter com o árbitro no intervalo. E aí qualquer decisão dele contra o Inter, o torcedor berra, né? Celso Roth também reclamou, você viu. E você não pode perder o Inferno de Dante. Uma aventura alucinante amanhã, 15 para as 2 da tarde, em temperatura máxima. E na sequência, o futebol do Campeonato Brasileiro para você. Bola recuada é para o Klemer. Olha, o Klemer faz o drible em cima do Alberto. Foi saiu jogando errado. Robinho na recuperação. O Wellington. Aí o Léo. Vai para cima do Clayton. Corte foi do Márcio, sai jogando com o Fabiano. Fechadinho, esperto ali para o Carlos Miguel. Esse é o Márcio. Fernando Baiano, calcanhar de primeira. Librelato. E a falta sobre ele. Vai sair cartão para o Pereira. Está bem aplicado esse cartão amarelo, Renato Marcílio? Uma jogada dura, ele pega na bola também, mas ele vai, olha, junto e pega a perna o que vier pela frente, né?
perna direita ele toca a bola, mas depois com a esquerda é uma tesoura, né? Parecido com o lance do André no primeiro tempo. O André foi mais frontal, né? Foi mais assintosa a entrada do André na expulsão. Não teve nem bola por perto, né? Ali o Carlos Miguel na cobrança da falta. Vai lá o zagueiro Luiz Alberto para tentar a cabeçada, vem levantamento, toque, vai para fora. O Fabiano chegou como último homem para tocar essa bola pela linha de fundo. Reveja o lance. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Banfone Bankline, conveniência feita para você. Fabiano saiu jogando errado ali o Alex. Fabiano botou na frente no Maicon Librelato. Cruzamento para o Fernando Baiano, escanteio para o Internacional. A abertura foi do Pereira. O Preto está ali gritando com os companheiros. A distribuição dos homens do Santos ali para a cobrança do escanteio para o Inter. Vai Carlos Miguel na cobrança. Ronaldo e Luiz Alberto na área para tentar a cabeçada. Vem o levantamento. Bola passou, Fernando Baiano não consegue tocar e é só tiro de meta. Fernando Baiano fez o gol do Internacional na cobrança do pênalti no primeiro tempo. Chegando a 23 gols com a camisa do Inter em 38 jogos com esse jogo de hoje. O bote foi do Alex. Santos jogando com um homem a menos. No primeiro tempo, André Luiz foi expulso por jogo violento, por uma falta violenta. Robinho tentou no Wellington, o Wellington foi desarmado. Aqui de cabeça do Márcio, fez um impulso legal ali, conseguiu botar lá na lateral esquerda para o Chiquinho. Aí Preto cortando, jogando no Robinho. Robinho tentou botar na frente, falta do Márcio. Lance para cartão, hein, Renato Marcília? Também o jogador visou o corpo do Robinho. É verdade que ele levou o cartão. Bem aplicado. Tá bem o Weber Roberto Lopes. Fisicamente ele é bem inferior, mas de qualquer maneira não justifica, né? A forma como o jogador Márcio foi em cima do Robinho. Vai lá o Renato para fazer a cobrança. Veja o levantamento. Alex vai lá para tentar a cabeçada. Jogou no Robinho. Renato tentou botar na frente para o Alberto. Foi muito forte. Klemer saiu para fazer a defesa. Amanhã serão 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Paraná e Palmeiras em Curitiba. Juventude e Vasco na Serra Gaúcha. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. São Paulo e Grêmio no Morumbi. A estreia do Ricardinho amanhã no Esporte Espetacular. Tudo sobre a estreia de Ricardinho no São Paulo. Atlético Mineiro e Portuguesa. Os jogos das 16 horas. Fernando Baiano, cruzamento. Vai chegando ali o Renato e acabou sofrendo a falta. Só completando os jogos de amanhã, Vitória e Paysandu. Também às 16, aí Ponte Preta e São Caetano, Goiás e Guarani. Jogos com início às 5 horas da tarde deste domingo. O técnico do Leão chegou a comentar aqui com os auxiliares no banco que o Weber estaria errando muito porque, apesar da fama de bom preparo físico, está acompanhando de longe as jogadas. Levantamento do Chiquinho para o Fernando Baiano, hein? Fernando Baiano domina. Vai para cima do Pereira. Librelato pedindo cruzamento. A bola vai diretamente pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de Coração de Estudante. E o pequeno Lipe de Coração de Estudante vai viver a emoção de ser gandula no Maracanã amanhã no Esporte Espetacular, que começa logo depois da Fórmula 1. Aí o Chiquinho. Cruzamento. Fabiano para trás, para o Clayton. Chegou o Wellington. Aí o Alexandre. Passe errado. Presente para o Léo. Robinho, Wellington. Se apresenta o Paulo Almeida. Bota na frente para o Alberto. Outra vez o Paulo Almeida. Robinho. Presente para o Márcio, está jogando com o Chiquinho. Aí o Carlos Miguel. E houve a falta sobre o Carlos Miguel, marcada pelo Weber Roberto Lopes.
Perdeu o Fabiano, toque do Léo, mas ela voltou no Carlos Miguel, que já ajeita para o Clayton, que dá no Fabiano. Aí Librelato. Escolou um passe legal para o Fabiano, hein? Fabiano se manda pela direita, tenta o cruzamento e a bola vai pela linha de fundo. Está marcado o escanteio para o Internacional. Luiz, no momento em que Chiquinho cai no gramado, deve ser atendido agora. O Chiquinho tem uma história interessante. Antes desse jogo contra o Santos, ele fez questão de ir até a loja e comprar um par de chuteiras, quase R$300. Disse que estava investindo em si mesmo que o clube dê essa chuteira para ele. Ele fez questão de comprar a própria chuteira. Vai ser retirado de campo. Internautas de todo o Brasil mandando suas mensagens, seus recados, fazendo suas perguntas. Temos aqui, olha, seguinte pergunta para o Falcão. O Robert tem vaga neste time do Santos? É a pergunta que vem do Tiago de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Antes do Falcão responder, só lembrando, aí o nosso endereço para você continuar participando, que o Robert continua tratando da sua continuidade no Santos. Ele teve emprestado no São Caetano, quase foi para o Flamengo. E hoje chegou-se até a dizer que não, o Robert realmente acertou, vai continuar, mas ainda não. Vem aí a cobrança do escanteio. Saiu o goleiro mal, Luiz Alberto não domina. O Júlio Sérgio furou legal, por pouco não sai o segundo do Inter. E a falta agora do Alberto sobre o Fernando Baiano. Aí a cobrança do Fernando Baiano. Falcão, Thiago, já vai responder para você sobre o Robert. Que o Internacional vem com o Clayton. Carlos Miguel, toque sutil, buscou o Clayton. Faz a aproximação, recebe de volta, ele chuta forte de esquerda, preparou, bateu, defendeu, voltou, Fernando Baiano. Gol! Mas não valeu! Fernando Baiano em posição de impedimento. Está anulado o gol do Internacional. Se entra no chute do Carlos Miguel, o gol vai valer porque o Fernando não participou. Depois do rebote, aquela história. Bateu no goleiro, tirou o impedimento. O Marcílio explica para todo o Brasil. Diga, Marcílio. O Fernando Baiano está, olha, meio corpo na frente do último zagueiro do Santos. Ele leva vantagem com a sua posição de impedimento. O fato da bola pegar no goleiro não tira a posição de impedimento. Pega no goleiro, pega na trave, é a mesma coisa. Ele leva vantagem com a sua posição de impedimento. Então, muito bem marcado. Parabéns ao Rogério Rolim. Impedimento correto, difícil e bem marcado. Olha o cruzamento, a chance do Librelato. Gol! Agora tudo perfeito no ataque do Inter. Librelato só tem um trabalho de cara a cara com o goleiro, aproveitando o cruzamento açucarado do Fabiano Costa, desviar para o fundo da rede aos 15 minutos e fazer o segundo do Internacional. Vai com o Librelato, número 7. 2 para o Inter, 0 para o Santos, que se expôs. Paulo Roberto Falcão tem que buscar o empate e acabou sofrendo o segundo gol. Santos que tem um homem a menos, já que o André Luiz foi expulso no primeiro tempo, Falcão. Nesse jogo está fazendo a diferença esse homem a menos. O Internacional está bem no jogo, está marcando, está pegando. Claro que tem toda a estreia do Celso Lopes, a volta do Celso Roth ao Beira-Rio. Os jogadores estão com necessidade de mostrar serviço também para o treinador, estão correndo, estão marcando bem. Tecnicamente estão fazendo um bom jogo. E o Santos foi nessa expulsão, está sentindo a dificuldade de se articular para tentar chegar na frente. O Santos perdeu a chegada quando o Santos perdeu um jogador. O Santos não chega forte no ataque. E respondendo para o Thiago de São José dos Campos, Robert tem vaga nesse time? O Robert teve uma grande fase no Santos, e depois do São Caetano não foi muito bem. O Robert jogando o que joga, que sabe jogar tecnicamente, tem vaga sim. Luiz, foi o primeiro gol do Librelato, ele que está jogando só porque o Daniel Carvalho está machucado. E houve substituição no Inter, saiu o Chiquinho com uma pancada no tornozelo, entrou Luizinho Neto, camisa 13. Você está acompanhando o bate-boca ali entre os jogadores. Você vê o Luizinho Neto, que entrou há pouco, número 13. Saiu o Chiquinho, número 6 no Internacional. Grande destaque do primeiro tempo. Paulo Almeida e Fabiano se desentendem ali. Fabiano que é ídolo da torcida colorada. Jovem Fabiano, vai ser papai.
genro do Vanderlei Luxemburgo, que consequentemente vai ser vovô. E que agora está fazendo curso de inglês, o Fabiano, capitão do time, está aprendendo inglês, está fazendo gols, está num momento muito legal de sua carreira, o Fabiano. Ele que viveu uma contusão gravíssima enquanto jogava no São Paulo, ficou um ano para voltar a jogar. Olha a arrancada do Alberto. O carrinho foi do Alexandre. Sobrou na esquerda o Santos com o Léo. Arrumou no Renato. Levou bem para o pé direito, pode experimentar, bonito, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha DPT, o seu Digital Personal Trainer. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de coração de estudante. Amanhã, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E na sequência, Barreira, Oswaldo de Oliveira ou Luxemburgo? Quem será que os paulistas escolheram para técnico do povo? No Esporte Espetacular, logo depois do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Schumacher, pole position, Rubinho, terceiro. Aí o lateral favorecendo o time do Internacional, vai lá o Clayton. Mais atrás do Márcio, 2-0 para o Internacional. Bola recuada lá para o Klemer. 18 minutos deste segundo tempo. Vai caindo a temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Existe até a previsão de neve na Serra Gaúcha entre hoje e segunda-feira. Estaremos lá amanhã no jogo do Vasco contra o Juventude, viu, Falcão? Pode levar agasalho. Eu ia dizer que bom, né? Nós estamos indo pra lá amanhã. Se manda outra vez o Márcio, jogou na esquerda buscando o Clayton. Levou para o pé direito, não deu para o chute. Aí faz o levantamento para o Fabiano. Dominou o Fabiano, foi para a área. Caiu o Fabiano, ficou pedindo pênalti. O Weber Roberto Lopes mandou seguir. Recuperação do Librelato, faz o recuo para o Alexandre. Outra vez o Librelato. Aí o Carlos Miguel. Alexandre. Fabiano tentou a devolução para o Luizinho Neto. E a falta que está marcada pelo Weber Roberto Lopes na passagem do Luizinho. O Alex não concorda com a marcação não, o zagueiro do Santos, esse número 4. O Luizinho Neto que entrou no lugar do Chiquinho. Veja ele aí. Como é lateral direito, está jogando lá e o Clayton voltou aqui para o lado esquerdo. Veja lá na passagem como a falta realmente acontece. Vai lá o Carlos Miguel na cobrança da falta. Luiz Alberto foi para a área. Também o zagueiro Ronaldo. Vem um levantamento direto para a defesa do goleiro Júlio Sérgio. Antecipação do Alexandre. Aí o Renato. Faz o passe para o Alberto. Robinho se manda pelo comando. Cheio de vontade chegou. O Ronaldo fez o corte. Na sequência, falta do Preto. Em cima do Fernando Baiano. Estou reclamando de uma cotovelada no rosto do Fernando Baiano. Continua 1 para o Coritiba, 0 para o Fluminense, 0 para o Corinthians, 2 para o Atlético Paranaense, que será o novo líder do Campeonato Brasileiro. Chegando aos mesmos 13 pontos de São Paulo e Juventude, que jogam amanhã. Não entre si, mas São Paulo contra o Grêmio, Juventude contra o Vasco. Mas no saldo de gols, o Atlético é o líder do campeonato hoje nesta vitória por 2-0 sobre o Corinthians. E Botafogo e Gama 0-0 no Maracanã. E os próximos 2 jogos do Santos serão na Vila Belmiro contra Vitória e Atlético Paranaense. Santos que tem aproveitado bem o fator casa, venceu os 3 jogos que fez lá por esse campeonato. O Inter joga os 2 próximos fora de casa depois do ataque do Inter. E a gente diz para a torcida colorada os próximos adversários do Inter. Aí o Márcio. Fabiano. Luizinho Neto. Levou bem o Márcio. Tentou a jogada com o Luizinho. E a recuperação do Santos com o Léo. O Santos sente muito a falta de um homem. Não conseguiu se encontrar no campo de jogo depois da expulsão do André Luiz. Aí o Clayton. Fabiano bateu, vai o fraquinho, o chute, chegou o Alex para fazer o corte. Aí o Santos saiu Elano, que é a ala. Leão fez entrar um outro zagueiro para recompor a zaga. E do meio para frente o time não se achou mais, não conseguiu criar as oportunidades
para buscar o empate. O Santos já entrou em campo sentindo falta do Diogo, né? Que é o jogador que organiza e que... Vai lá, Luiz. Se manda o time do Internacional, vem cruzamento, ninguém para tocar na bola, nem na defesa, nem do ataque, né? E é o jogador que chega de trás, que bate bem na bola, que faz gols, faz a diferença. Então o Santos já entrou sem esse jogador. E depois perdendo outro jogador com 10 jogadores, aí teve muito mais dificuldade de articulação. E quando você não articula bem, você não consegue chegar bem. E o Fabiano sempre sobrando, né? Tá toda hora chegando à linha de fundo, finalizando, cruzando, participando dos lances mais importantes do Internacional. E a previsão é de que o Diego não participe também do próximo jogo contra o Vitória. Volte só no final de semana contra o Atlético Paranaense. Uma contusão de joelho do garoto Diego tem sido a sensação do Santos neste Campeonato Brasileiro. Aí o Fabiano. 23 minutos deste segundo tempo no Beira-Rio. 2 para o Internacional, 0 para o Santos. Carlos Miguel. Aí o Márcio. Corinthians segue perdendo para o Atlético por 2-0 no Pacaembu. Você sabe que se a rede balançar, se pintar gol, você vai ver. E o Coritiba vencendo por 1-0 o Fluminense. Fernando Baiano botou na frente. Vem cruzamento para quem? Vai chegar o Clayton, pé direito. Espalma! Júlio Sérgio! Aí é um lance completo. Clayton fez tudo direitinho, escolheu o ângulo, olha lá. Lado de dentro do pé. Olha só o que faz o goleiro, que espetáculo de defesa do Júlio Sérgio. Jogando essa bola para escanteio, claro que o Clayton fica se lamentando. Olha o escanteio cobrado, Luiz Alberto tocou de cabeça, jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Temos lances bonitos nos jogos deste sábado. O Santos vem aí com o Robinho. O habilidoso Robinho. Foi para a área, trouxe para o pé esquerdo e agora? Na dividida, Clayton, Márcio, os dois estavam na jogada. O Robinho ficou reclamando de uma mão no peito ali, hein? Fez esse gesto para o juiz, para o Heber Roberto Lopes na sequência da jogada. Vai brigar o Robinho ali pela posse de bola com o Clayton. Botou na frente o Clayton. Robinho quase atingiu o camisa 2 do Inter. Márcio. Librelato, tabela com o Clayton. Recuperação do Preto e a falta sobre ele. Veja o lance aí do Robinho. Nenhum outro jogador do Santos reclamou. É com você, Marcília. O jogador do Internacional tenta atingir a bola, mas ele acaba na imprudência, na forma como ele foi, o Clayton, pegando ali, ó, pegando o Robinho. Muito parecido com o lance que originou a penalidade marcada a favor do Inter no primeiro tempo. Ou seja, pelo mesmo critério, ele teria que ter marcado a penalidade máxima a favor do Santos agora. Aí vem o Inter com o Carlos Miguel. Desvio do Paulo Almeida, o juiz marcou. No primeiro instante teve a impressão que o assistente estava marcando a falta do Paulo Almeida. Ali o Carlos Miguel. Deixando para o Luizinho Neto fazer a cobrança da falta. Se manda todo o time do Inter. Os dois zagueiros, o Ronaldo e o Luiz Alberto. Veja ali o Luiz Alberto chegando com o número 4, Fernando Baiano, que é muito bom também na jogada aérea, já no interior da área. O assistente contou os passos ali, auxiliando o juiz da partida. Luizinho Neto na falta, vem levantamento. Paulo Almeida tirando. Olha a bolinha pintando na tela da Globo, hein? Quando tem bolinha, você sabe, tem rede balançando. E é gol no Pacaembu, gol do Atlético Paranaense. Kleberson, tá impedido aí o Fabiano Costa. 3-0 para o Atlético, novo líder do Campeonato Brasileiro em número de pontos. O Atlético está empatado com São Paulo e Juventude, 13. O Atlético começou meio titubeante e de repente vai deslanchando no Campeonato Brasileiro. O furacão da Baixada.
Entrada do Luizinho Neto, só na bola. Robinho, recuperação do Alexandre. Já nós vamos ver o gol do Kleberson lá no Pacaembu. E o jogo é em São Paulo contra o Corinthians, dentro do Pacaembu, que é a casa do Corinthians. Renato. Recuperação do Márcio, botou no Fabiano. Veja a liberdade do Fabiano. Fernando Baiano. Ela tocou na canela do Preto, mas o Fabiano fica mesmo assim com a posse de bola. Amanhã, depois de temperatura máxima, você vai assistir o Inferno de Dante, uma aventura alucinante. Temperatura máxima 15 para as 2 da tarde. Logo depois, o futebol do Campeonato Brasileiro para você. Veja o passe em profundidade, Luizinho Neto, posição é boa. Carlos Miguel na área, para ele, tocou de cabeça. Fernando Baiano não chega, vai chegar o Clayton. Aproximação do Márcio. Recebe o camisa 8 do Colorado. Librelato e o Clayton. Fernando Baiano se manda, vai lá para a área. Aí o Clayton jogando no Librelato. Ele e o Renato. Falta do Renato sobre o Maicon Librelato. Houve falta, né, Marcília? O jogador fez a carga sobre o Librelato, que tinha a frente da jogada. Empurrou nas costas do jogador e a falta foi bem marcada. O Santos que segue na sua sina, completando 13 jogos, se confirmar esse resultado aqui, sem vencer fora da Vila Belmiro. Compensação na Vila, o Santos tem compensado, venceu os 3 que disputou na Vila neste Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a cobrança com o Luizinho Neto, ele bate muito forte, hein? Pé direito no cantinho, jogou para fora. Vamos então ao Pacaembu, vamos ao gol, o terceiro do Atlético Paranaense. Veja aí no ataque, pela direita Adriano. Cabeça erguida, cruzamento. Tentou de calcanhar, primeiro não deu, e aí de esquerda o Kleberson. Abusou na tentativa de calcanhar ali. Foram gols bonitos, primeiro do Kleber. Segundo do Fabiano, um golaço lateral esquerdo do Atlético, hein? Aí driblando todo mundo. E olha a bolinha pintando aí. E o Botafogo, jogando contra o Gama no Maracanã, faz 1-0, gol de Galeano, terceiro dele, Galeano, no Campeonato Brasileiro. Galeano, aquele do Palmeiras, fazendo o gol do Botafogo. Marcou a falta do carrinho, olha ali. É jogada perigosa realmente. Pega a bola? Pega, mas coloca em risco a integridade física do adversário. Aí Léo na cobrança da falta, faz o levantamento. Tirou o Luiz Alberto na segunda, complementa com o Clayton. Passamos dos 30 minutos, Botafogo faz um gol importante, em segunda vitória seguida. Com a chegada do Abel. Recuperação do Internacional, Fabiano Costa sai jogando. Paulo Almeida, botou para o Léo na esquerda. Robinho está pelo comando, o Alberto também. Olha o Léo na dividida. E aí o Luizinho teve que jogar a bola para fora. Aí o Luizinho Neto ficou esperando a saída do Klemer. E o Léo vinha como um raio. E o escanteio para o Santos. Em cobrança do Léo. Bola saiu, bola saiu. Vamos então ao Maracanã. Vamos ver o gol do Botafogo. Vamos lá. Em cobrança de escanteio. E Galeano desviando e fazendo o gol do Botafogo. Galeano que não quis ir para o Raio Vallecano da Espanha, entendendo que era legal, era uma boa ficar nesse semestre no Botafogo. Deve ir para a Espanha a partir do segundo turno do Campeonato Espanhol, né? Ou seja, a partir do fim desse ano, início do próximo ano.
Veja o passe do Márcio. 58% de posse de bola para o Inter. 42% para o Santos. O Santos jogando desde o primeiro tempo com um homem a menos. O zagueiro André Luiz foi expulso. Luiz, Fernando Baiano já deu sinal de cansaço e o Celso Roth chamou o Leandrão, que está aquecendo. Leão gritando muito também com os jogadores do Santos. E daqui a pouco Leandrão no Internacional. 32 deste segundo tempo. E olha a bolinha pintando na tela da Globo. Tem gol acontecendo. E é gol na capital ecológica do Brasil. Coritiba 2-0 sobre o Fluminense. Coritiba que também vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão. É o oitavo, tem 9 pontos. Está chegando a 12 o Coritiba. Gol de Jabá para o Coritiba lá no Alto da Glória. Aí a recuperação do Santos. Vem o Robinho. E a falta sobre ele. Paulo Almeida tem pressa, empurra os jogadores do Internacional. O Weber Roberto Lopes pede calma para os jogadores do Santos. Internacional que vai fazer 2 jogos seguidos fora de casa depois desse jogo contra o Santos. Em Portuguesa, em São Paulo, e Vitória na Bahia. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, economia o ano todo. Faz um 21. Aí o Preto tentou botar para o Robinho. Robinho recebe, levou para o pé esquerdo. Pegou bem o Ronaldo tirando. Há um jogador do Internacional caído. É o Librelato. Veja o Léo. Traz pela diagonal. Tentou a jogada no Paulo Almeida. Renato. Tentou para o Robinho. Está marcado o impedimento no ataque do Santos. Está atendendo o chamamento ali do assistente. E agora vai paralisar o jogo para que o Librelato seja atendido. Problema na coxa direita. Vamos então ao Alto da Glória. O segundo gol do Coritiba. Vamos ver. Coritiba já vencendo por 1-0. A jogada pela direita. Cruzamento e Jabá se antecipa. O Murilo quase consegue defender. Bola no fundo da rede. Segunda derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Perdeu quarta-feira para o Juventude em Caxias do Sul por 2-0. Placar que está se repetindo hoje em Coritiba. Luiz, diga. Librelato sentiu a coxa, está saindo. Quem entra no Inter é o Cleiton Xavier, camisa 16. Entrando o Cleiton Xavier, 16. No jogo do sábado passado, aqui mesmo no Beira-Rio contra o São Paulo, fez um golaço. Por falar em golaço, no Globo Esporte, sempre após as rodadas, nós temos o gol do internauta, que escolhe o gol mais bonito de cada rodada. E o Globo Esporte tem a cobertura completa, tudo o que acontecer no fim de semana. Tem o Guga no Aberto dos Estados Unidos, tem o vôlei do Brasil, tem o basquete do Brasil no Campeonato Mundial, a rodada completa do Brasileiro. Globo Esporte, 12h10. Durante a duração do horário eleitoral gratuito, o Globo Esporte mais cedo para você. 12h10, segunda-feira, hein? Encontro marcado. Que cesta do Marcelinho no último segundo, hein? Espetáculo, né, Renato Marcelo? E a vitória do Guga, que sensacional sobre o Marat Safin por 3-0, jogando fino o Guga. Jogo encerrado no Pacaembu, Corinthians 0, Atlético Paranaense 3. Que vitória do Furacão. Aqui vem o Internacional, Fabiano. Fernando Baiano vai para a área, vem cruzamento. E o toque do Pereira pela linha de fundo. Paulo Almeida está reclamando, o Paulo Almeida estava na marcação do Fabiano, ele não conseguiu tocar na bola. Aí paga geral. Veja, a jogada, veja como o Preto dava condições lá para o Fabiano. Olha o Paulo Almeida chegando. Não deu para alcançar e o toque foi do Pereira pela linha de fundo. Em cobrança de escanteio, Luiz Alberto está na área, levantamento. Lateral favorecendo o Inter. Chegamos a 36 minutos e 40. Aí o Cleiton Xavier. O Clayton ficou reclamando do Weber, que está pedindo paciência, calma. Enquanto você vê o Leandrão. O Clayton está reclamando de uma falta, né? De um toque.
na perna dele. Daqui a pouco, Leandrão no Internacional. O Leandrão vai entrar no lugar do Fernando Baiano. Leandrão que tem a camisa 18. Número 18, Leandrão. Vai sair o Fernando Baiano. No Internacional. Fez o primeiro gol cobrando pênalti o Fernando Baiano, que agradece o carinho da torcida e aplaude muito o Fernando. Vai lá o Leandrão. Fez o gol da vitória no jogo contra a Ponte Preta aqui em Porto Alegre. Vem cobrança. Olha o levantamento. Fechado demais. Chegou para fazer o corte. O Alex. Aí o Paulo Almeida completando com o Wellington. Próxima quarta-feira o Santos pega o Vitória da Bahia na Vila Belmiro. E o Internacional jogará contra a Portuguesa em São Paulo na próxima rodada. Rodada do meio de semana. Coritiba 2-0 no Fluminense. Corinthians 0, Atlético Paranaense 3. Aqui o Santos apertando com o Léo. Roubada de bola. Léo fica pedindo falta. O Weber Roberto Lopes estava a 2 metros do lance. Aí bola para o Leandrão. Botafogo vai vencendo o Gama por 1-0 no Maracanã. Gol do Galeano. Aqui 2-0 para o Internacional. Fernando Baiano e Maicon Librelato, os gols do Inter. Daqui a pouco, capítulo inédito de Coração de Estudante, logo depois do futebol. Amanhã tem a Fórmula 1 às 9 da manhã, Grande Prêmio da Bélgica. Rubinho larga em terceiro, Schumacher é o pole position. Na sequência, o esporte espetacular para você. Luizinho Neto, cruzamento. Corte do Pereira. Bola volta para o Luizinho Neto. Chegamos a 39 minutos. O Ronaldo tentou o passe mais à frente. Não dominou não o Cleiton Xavier. O Santos tentou sair para o ataque. O Ronaldo ficou sentindo um problema. Bem ali em cima da linha que divide o campo. Cleiton Xavier jogando para o Fabiano. Sempre ocupando o lado direito do campo. Fabiano tenta o cruzamento. Lateral para o Inter. Tocou mesmo ali, né? Por isso ficou caído o Ronaldo. É encerrado. Coritiba 2, Fluminense 0 no Alto da Glória. A 12 pontos o Coritiba. Continua na zona de classificação. O Coxa. Futebol paranaense num sábado inspirado, né? 2 vitórias importantes. O Atlético Paranaense venceu o Corinthians em São Paulo por 3-0. Leandrão, ele e o Preto. 40 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Internacional. Internacional que tem 6 pontos, vai chegando a 9. Se iguala ao Gama, que é o 9º colocado, mas vai ficando claro com um jogo a mais. Chegando ao 7º jogo internacional. Mas sem dúvida que uma vitória a essa altura, para um time que venha tropeçando, são pontos muito importantes. Falta sobre o Robinho. O Santos com 10 pontos, 5 partidas, essa é a 6ª do Santos. Pelo menos até os jogos de amanhã, o Santos vai continuar na zona de classificação. Paulo Almeida. Botou na frente, boa jogada do Paulo Almeida. O Miguel foi lá na recuperação. E na sequência houve a falta marcada pelo assistente, atendeu ali o Weber Roberto Lopes. Olha o Carlos Miguel. Roubou legal e saiu jogando. Acho que ele dá um carrinho lateral, né? E com a perna esquerda fica procurando a bola, com o bico da chuteira ali domina. Vai jogando aí o Luiz Alberto, de presente para o Wellington. Vai para a jogada de área, no fundo, faz o cruzamento, o Robinho vai chegando. E o Luizinho Neto chega limpando a área do Internacional.
O Santos continua sem vencer fora de casa. É o 13º jogo do Santos desde o Brasileiro do ano passado, quando ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1. O Santos não sabe o que é vencer fora da Vila Belmiro. Aí o Wellington. Adiantou muito, o corte foi do Ronaldo. Toque de cabeça do Pereira, recuando para o goleiro. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de coração de estudante. O esporte na Globo no fim de semana, amanhã às 9 horas. Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Na sequência, as atrações do esporte espetacular. À tarde, logo depois de temperatura máxima, o futebol do Campeonato Brasileiro, Paraná e Palmeiras, Juventude e Vasco, São Paulo e Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Jogos em destaque para você. Cobertura completa dos 8 jogos da rodada. Aí o Renato. Finzinho de jogo aqui no Beira-Rio. O Wellington, corte do Márcio. Fabiano, Carlos Miguel. Aí faz o passe em profundidade para o Leandrão. Cleiton Xavier foi para a área. Leandrão faz o cruzamento. Preto chegou na primeira, tirou. E na sequência o Preto sai jogando. Antecipação do Ronaldo. Aí o Cleiton. Começou como lateral direito, termina como lateral esquerdo. Cleiton Xavier, Cleiton, Leandrão pedindo. Desvio foi do Renato, escanteio favorecendo o Internacional. Lance ali do Preto com a mão esquerda, olha, os jogadores ficaram reclamando de pênalti sobre o Luizinho Neto. Deu para ver que o jogador toca, né? Ou a bola toca acidentalmente no braço do zagueiro do Santos. Não há penalidade máxima. 2 minutos de acréscimo, vem o levantamento, olha o Inter chegando. Está jogando aí o Paulo Almeida. E a partir de agora, permanecendo assim, vai haver uma igualdade aí nos confrontos, né? Contabilizando aí todo tipo de campeonato. 39 jogos, 15 vitórias para cada lado, 9 empates. Muito equilíbrio nesse clássico do futebol brasileiro. Vamos a 47. Recuperação do Inter, Fabiano. Aí o Alexandre. Paulo Roberto Falcão, a vitória de 2-0 do Inter é justa? Justo, o Internacional teve melhor, procurou mesmo quando estava 11-11, o Internacional chegou mais, entrou com mais determinação e foi o melhor durante todo o jogo. O Santos sentiu muito a ausência do Diogo, que é o jogador que organiza, o jogador que organiza tudo, e aí o Internacional também, vai lá, Luiz. Robinho tentou o passe na frente para o Léo, Klemer saiu para defender. E depois com a expulsão do jogador do Santos, André Luiz, ficou um pouco mais fácil para o Internacional, vitória justa do Internacional de 2-0. Heber Roberto Lopes, bem, Marcília? Foi bem como reparo apenas aos 24 minutos a não marcação de uma penalidade máxima. Atenção. Vem outra vez o time do Internacional, cruzamento no comando, recebeu Carlos Miguel, dominou, limpou, bateu, gol! Carlos Miguel, número 11. Outra vez a jogada pelo lado direito. Cruzamento do Fabiano, Carlos Miguel domina. Tira o Preto da jogada, de pé direito ele bate, ainda houve o desvio no Pereira. E a bola vai para o fundo da rede. É o terceiro do Internacional. Carlos Miguel, segundo dele no Campeonato Brasileiro. O corte em cima do Preto. E o chute de pé direito inapelável para balançar a rede do Santos, fazendo o terceiro do Internacional. 3-0 Internacional sobre o Santos. Nesta 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve Coritiba 2-0 sobre o Fluminense. Corinthians 0, Atlético Paranaense 3. E o Botafogo, você viu o jogo encerrado, venceu o Gama por 1-0 no Maracanã. A cobertura completa, os gols você vai ver logo mais no Jornal Nacional. Vem o Internacional de novo. Alexandre buscando na esquerda para o Cleiton Xavier. Está marcado o impedimento agora. Aí o Cleiton Xavier entrou nesse finzinho de jogo.
repetição, veja como ele estava adiantado. E neste instante apita o Weber Roberto Lopes. 3 para o Internacional, 0 para o Santos. Cobertura completa, os gols dos jogos do sábado, logo mais no Jornal Nacional. Você fica agora com capítulo inédito de Coração de Estudante. Segundo gol do Internacional, você vê do Librelato. E o último gol do jogo, Carlos Miguel de pé direito, 3 Inter, 0 para o Santos. Globo, a gente se vê por aqui.